Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Inscrevam-se no nosso canal Banca Virtual e na internet www.virtualbanca.com. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Egoi e hoje vamos falar de vigas mistas ou vigas compostas. O que são vigas mistas ou vigas compostas? Vigas mistas ou vigas compostas são vigas formadas por dois ou mais materiais que possuem modo de elasticidade diferentes. Então, podemos ter como exemplo de vigas mistas uma viga formada por aço e madeira. O aço tem um modo de elasticidade diferente da madeira. Também podemos ter, como exemplo de vigas mistas ou vigas compostas, uma viga de concreto armado. Olha bem, a viga de concreto armado ela é formada pelo material concreto e pelas hastes de aço. Então, nós estamos aí o quê? Uma viga formada por dois elementos, ou na verdade, dois materiais que possuem o quê? Modo de elasticidade diferente. Mas aí nós temos um detalhe, como determinar a tensão de flexão em uma viga formada por dois ou mais elementos, já que a fórmula de flexão ela só é válida apenas para vigas homogêneas. Então, se queremos calcular a tensão de flexão em um material homogêneo, é necessário inicialmente verificarmos que, se temos na figura exatamente uma viga formada por dois materiais, vamos verificar, nós temos na figura, nessa parte superior, a viga formada pelo material 1 e na parte inferior, uma viga formada pelo material 2, ou seja, temos uma viga composta formada por um material 1 e um material 2. E verificamos que nessa figura, o material 1 é um material mais rígido. Se ele é mais rígido, ele tem uma elasticidade maior. E a figura 2 é uma figura formada por um material menos rígido, então tem uma elasticidade menor. Então, se queremos realizar ou se queremos determinar a tensão de flexão em uma viga composta, é necessário simplesmente realizar o que nós chamamos de uma transformação. Por que uma transformação? Porque se eu transformo essa viga mista em uma viga homogênea, ou seja, uma viga formada por um único material, nós podemos assim aplicar a nossa fórmula da flexão. Então, vamos transformar a viga em um material mais rígido ou menos rígido. Essa escolha é sua, você que decide. Então, podemos, na verdade, transformar a viga em um material mais rígido no material menos rígido. Sim, podemos. Se queremos transformar uma viga de um material mais rígido para um material menos rígido, teremos que usar um chamado fator de transformação. E o que é o fator de transformação? O fator de transformação é exatamente a razão entre o modo de elasticidade dos materiais. Então, se no caso queremos transformar aquele material mais rígido em um material menos rígido, vamos usar um fator de transformação que corresponde à razão entre o modo de elasticidade do material mais rígido, que no caso da figura é o E1, pelo modo de elasticidade do material menos rígido, que no caso é o material 2. Porém, se você quer transformar a viga de um material menos rígido para um material mais rígido, que no nosso caso você quer transformar na figura o material 2 no material 1, então teremos também que usar um fator de transformação. Porém, esse fator de transformação agora será exatamente a razão entre o modo de elasticidade do material menos rígido pelo modo de elasticidade do material mais rígido. E dessa forma, podemos assim, agora tendo uma viga com uma área de seção formada por um único elemento, determinar as chamadas tensões e flexões, tanto no material 1 como no material 2. Então, vamos ver como podemos fazer essa transformação? Vamos agora verificar na figura que nós estamos realizando a transformação de um material mais rígido no material menos rígido. Então, na figura anterior nós vimos que o material mais rígido era o material que estava na parte superior da viga e o material menos rígido era o material que estava na parte inferior da viga. Como vamos transformar o material mais rígido no material menos rígido, teremos que ter uma compensação. Qual é a compensação? Nós vamos então variar a área, ou seja, mudar a área do material mais rígido.
porque nós estamos transformando o material mais rígido em material menos rígido. Verificamos que a altura da seção transversal da viga, ela permanece constante, ela permanece inalterada. Mas você pode ver através da figura que a dimensão, ou seja, esse comprimento longitudinal da seção transversal, ele vai sofrer alteração. Dá para verificar que para compensar essa questão da transformação de um material mais rígido em um material menos rígido, teremos então que aumentar essa área correspondente ao material que foi transformado. Então verificamos que aquele valor B inicial, ou seja, o valor que correspondia ao comprimento da seção transversal, ele vai sofrer uma alteração. Ou seja, esse novo valor que nós vamos encontrar, o chamado valor B', ele vai ser exatamente o produto do fator de transformação vezes esse comprimento inicial. E você pode, então, observar pela figura que esse novo comprimento que você tem exatamente aí na seção transversal, corresponde exatamente a essa área transformada. Então, o que é que nós podemos ver? Que esse material que foi transformado, ele sofreu uma alteração na sua área. Porém, o material que não foi transformado, ele permaneceu exatamente com as mesmas dimensões, ou seja, não houve alteração. Então, se agora eu tenho uma nova área de seção transversal, como você pode ver, eu agora vou então poder calcular o que? A posição do eixo neutro. Sim, vamos calcular a posição do eixo neutro. Vamos calcular a posição do eixo neutro. E após calcularmos a posição do eixo neutro, poderemos assim então calcular o que? A tensão em cada um dos pontos considerados. Podemos ver que, se você olhar na figura, esse ponto vermelho ele indica exatamente o ponto correspondente à área onde não houve transformação. Ou seja, podemos verificar que esse ponto vermelho é aquele ponto da área do material menos rígido. Então, se queremos determinar a tensão de flexão nesse ponto, usaremos diretamente a equação da fórmula da flexão, dizendo que a tensão é igual ao momento vezes a posição do ponto, ou seja, a coordenada do ponto em relação ao eixo que está acontecendo na flexão, dividido por quê? Pelo momento de inércia dessa nova área. Agora, se verificarmos o outro ponto, aquele ponto que está sinalizado em verde, verificaremos que aquele ponto ali, ele é um ponto de uma área transformada. Então, se ele é um ponto de uma área transformada, ele na verdade não vai corresponder à tensão para o material mais rígido. Ou seja, eu posso dizer que a tensão que eu quero para o material mais rígido naquele ponto, ele vai ser o produto do fator de transformação vezes o valor da tensão para essa área transformada. Então, dessa forma, nós podemos agora dizer que, em função dessa transformação de área, foi possível o quê? Estabelecer as tensões tanto para o material mais rígido como para o material menos rígido. Agora, observe que aquela área que foi transformada, certo? Nós teremos que calcular a sua tensão como sendo o produto do fator de transformação vezes a tensão da área transformada. Ok? Então, esse é o processo no qual nós fazemos a transformação do material mais rígido para o material menos rígido. E se queremos agora transformar o material que ele é menos rígido no material mais rígido? Opa! Eu agora, então, como é que eu quero? Eu quero transformar o material menos rígido no material mais rígido. Conforme a figura 1, observamos que o material menos rígido é o material que está na parte inferior da viga e o material mais rígido é o que está na parte superior. Então, se eu quero transformar o material que é menos rígido no material mais rígido, eu vou usar um fator de transformação. Lembrando que esse fator de transformação ele vai ser exatamente o que? A razão entre o modo de elasticidade do menor pelo modo de elasticidade do maior. Ou seja, o fator de transformação vai ser o modo de elasticidade do material menos rígido pelo modo de elasticidade do material mais rígido. Então, dessa forma, eu vou verificar o quê? Que a área do material 1, que é o material mais rígido, vai ficar inalterada. Porém, a área do material menos rígido ela vai ser alterada. E alterada como? Vamos analisar?
Se eu quero transformar o material menos rígido no material mais rígido, significa dizer o que? Que eu vou ter que compensar, ou seja, eu vou analisar esse material como se a sua rigidez aumentasse. Então, em função disso, eu vou diminuir a sua área, observando também que a altura não vai mudar, a altura da seção não muda. O que muda vai ser o quê? O seu comprimento horizontal. Então, esse novo comprimento que eu estou achando, o novo comprimento B, ele vai ser exatamente o produto do fator de transformação vezes o comprimento que eu havia encontrado anteriormente, ou seja, o comprimento inicial da seção. Mas verificamos que, se eu estou transformando o material, que é um material menos rígido para um material mais rígido, esse fator de transformação será um valor decimal. Então, se será um valor decimal, você pode ver através da figura que essa área do material que foi transformado, ela vai diminuir. Então, agora eu verifico que eu tenho uma área transformada, eu verifico que eu tenho uma área formada por um único material. Então, o que fazer? Vamos calcular a nova posição do eixo neutro, pois eu tendo a nova posição do eixo neutro, eu vou poder assim estabelecer que a tensão em cada um dos materiais. Posso estabelecer, então, a tensão no material da área que não foi transformada, ou seja, verifique que naquele pontinho ali vermelho é o ponto pertencente a quem? Ao material mais rígido. Observe que essa área não é uma área transformada. Então, eu posso determinar exatamente a tensão nesse ponto, aplicando a fórmula da flexão de maneira direta e objetiva, dizendo que a tensão nesse ponto é igual a o momento de flexão vezes a coordenada do ponto até o eixo neutro, dividido pelo momento de inércia. E assim teremos o que? A tensão nesse elemento, ou seja, a tensão nesse ponto para esse material, ou seja, para esse material mais rígido. Essa é uma área não transformada. Porém, se eu quero agora determinar a tensão, certo, para essa área transformada, ou seja, na verdade eu quero a tensão de quem? Do material menos rígido. Eu vou observar o quê? Que aquele pontinho ali que você vê na figura, aquele pontinho azul, ele é um ponto correspondente não ao material menos rígido, e sim à área do material que foi transformada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, então, que a tensão que eu quero, que a tensão no material menos rígido será o fator de transformação vezes a tensão naquele pontinho ali azul. Que então, dessa maneira, eu vou poder estabelecer a tensão que eu quero, ou seja, a tensão de flexão para o material menos rígido. Então, gente, é dessa maneira, através do fator de transformação, através da transformação de materiais, ou de um material mais rígido para um material menos rígido, ou de um material menos rígido para o mais rígido, que nós podemos, então, encontrar as tensões de flexão quando estamos diante de uma viga mista ou composta. Perfeito? Então, vamos verificar toda essa teoria em uma aplicação de exercício. Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Inscrevam-se no nosso canal Banca Virtual e na internet www.virtualbanca.com.